Gente, vamos lá que a gente tem que ir para a última pauta, a gente já está com o tempo bem estouradinho, eu vou tentar ser breve na minha explanação. A gente vai falar agora, por último, para encerrar, da reforma trabalhista que chegou a proposta, a PEC 3220, a proposta de emenda constitucional 3220, né? Porque é 3220, é o número 32 e 20 de 2020, chegou às mãos do ainda então presidente da Câmara, Rodrigo Maia, nesta última segunda-feira. E aí eu vou explicar de forma bem rápida, né? Eu li a proposta, mas assim, basicamente a proposta ela está deixando várias lacunas para poder ser para dar mais facilidade até de depois de aprovada na regulamentação, assim como aconteceu no Fundeb, haja ainda um incremento de mais maldade, mas basicamente o que essa proposta pretende? Ela pretende encerrar daqui para frente, né, do momento que ela for aprovada para frente, com, digamos assim, o serviço público. Por que eu digo isso? Porque ela vai atacar diretamente o artigo 37 da Constituição, que trata exatamente do funcionalismo público. E ela vai retirando desde a estabilidade, desde as promoções, do plano de carreira, da forma como ela amplia o tempo de experiência, ela retira uma série de proteções, ela vai tirando todas as proteções possíveis, e o interessante é perceber, em determinado momento, que os únicos que ficam bem protegidos, e aí existem vários gatilhos nessa proposta, são os militares das Forças Armadas, né? Eles estão lá bem contidos, bem protegidos e com direito a uma série de privilégios que vão passar a ser privilégios uma vez que essa proposta seja aprovada. E por que isso é perigoso e por que eu tenho que explicar para vocês que estão assistindo que isso não é bom para ninguém, mesmo que você seja funcionário de empresa privada, autônomo, profissional liberal, que você tem que entender por que isso é importante. Antes eu vou mostrar para você, o nosso Arthur vai colocar aqui um primeiro gráfico, que essa história de que o Brasil é o país do funcionalismo público não é bem verdade. Se o Arthur puder colocar, não sei se está no ponto. Bom, não sei se está dando para ver aí, esse gráfico ele é da OCDE. E ele mostra o índice de funcionários públicos por pessoa por cada país. Olhem bem onde o Brasil está. Então, o número de funcionários públicos por 1.000 habitantes no Brasil, ele é um dos menores. Então, essa falácia, essa conversa que o Brasil é um país que está cheio de funcionário público, né, a própria OCDE já mostra que não é bem assim. Então, você vê que aí o número de funcionários públicos por 1.000 habitantes no Brasil está bem aquém do que se imagina. Não é o funcionalismo que onera o orçamento da União. Exato. É aí que a gente vai chegar lá, rapidinho. Vamos lá, pode passar para o próximo, por favor, Arthur. O próximo é para mostrar que de todo o orçamento do ano passado, né, do total de 2 trilhões e 900 bilhões, 12% apenas eram referentes ao pagamento de folha, tá? E 25%, um quarto, para o serviço da dívida. O que é o serviço da dívida? É pagar a dívida pública e pagar os juros da dívida, amortizar a dívida e pagar a dívida pública. Pode passar para o próximo, por favor, Arthur. Esse aqui é para mostrar que o funcionalismo público não está, a maior população de funcionalismo público não está no serviço federal. Eles estão 30%, 33% aproximadamente nos serviços estaduais, servidores estaduais, e a maior parcela deles no serviço 55%, 54% municipais. Então, por aí a gente já sabe que o peso deles ainda é menor, aproveitando para lembrar que a previdência dos servidores públicos ela é uma previdência própria. Apesar deles contribuírem igual a todo mundo no imposto de renda, eles não
não têm FGTS, os servidores públicos também não têm auxílios doença, INSS, não podem utilizar o INSS. Isso tem que ficar bem claro também para que todos entendam que o servidor público não goza de outras coisas que as pessoas da iniciativa privada gozam. E que os 9 milhões de servidores públicos, 88% deles não estão no serviço federal. Então, por aí a gente já vê que há uma diferença bem grande do que a gente pensa. Pode passar, Arthur, por favor. Bom, aí tem uma notícia do ano passado, da Folha de São Paulo, que diz que no ano passado o governo teve a maior elevação de gasto com o pessoal da década com os militares. Tá? Foi um aumento de 7 bilhões na folha. Mais de 20% de aumento. Exatamente isso. Mais de 20% de aumento com folha dos militares. E aí, por que você está falando isso, Euler? Pode passar para o próximo gráfico. O que eu quero fazer Arthur, tem como você passar para o próximo? Eu quero fazer uma comparação. Dos funcionários federais, você tem 1.046.000. Desses 1.046.000, 367.000 são militares. Isso corresponde aproximadamente a 37%. Eu estou falando das 3 esferas. Das esferas do Legislativo, o Judiciário e o Executivo. Tá? Do total, temos 1.046.000, nível federal, e 37% Forças Armadas. 25% é o percentual do custo da folha de pagamento das Forças Armadas. Tá? 20%. É o maior gasto com o pessoal do Orçamento Público Federal, com as Forças Armadas, que não serão atingidos pela reforma administrativa. E aí, para fechar, pode voltar àquela anterior, por favor, para a gente concluir, né? O salário médio do servidor públicos estaduais e municipais, que são os 88%, que a gente falou. Tá? Ele fica em torno de um salário mínimo e meio e 5 salários mínimos. Partes são seletistas, são CLT, partes são estatutários. São servidores que pagam, em média, 14% de uma previdência, que não possuem FGTS e que não fazem parte do INSS. São servidores que não recebem os auxílios do INSS. A estabilidade do servidor, e isso que eu acho que é mais importante, fundamental explicar, por que existe essa estabilidade que é tão demonizada pelo governo, por agentes políticos e pela imprensa, de uma forma geral, dizendo que são privilegiados os funcionários públicos. A autonomia ela é necessária para que o funcionário público possa exercer a sua função de fiscal da coisa pública sem medo, sem temer pressões, sem sofrer pressões políticas, sem achar que pode acontecer alguma coisa com ele. E quem cuida da coisa pública é o servidor público. A gente pode lembrar de recentes escândalos aqui no estado do Rio de Janeiro, que só chegaram até o Ministério Público e até a Justiça graças a ações individuais de servidores públicos de carreira. Justamente esses servidores que agora estão com risco Não, já estou encerrando. De deixarem de existir nos próximos anos. Então, só para deixar claro que a questão não é econômica, ela é política. Pode voltar ao quadro normal, Arthur. Obrigado. Desculpa aí ter me estendido. Pode falar, Marcelo. Eu quero parabenizar o Euler pela brilhante apresentação. Parabéns, Euler. Na verdade, eu não tenho nem nada a complementar. Parabéns, Euler, aí pela apresentação. Exatamente. Idem. Parabéns, Ju. Não, gente, pelo amor de Deus. Fala aí, Marcelo. E bidem. Mas, enfim, porque só para poder, como eu falei, como eu prometi que eu ia tentar fazer um link aí com a pergunta do Marcos, né? Mas aí eu não sei, eu tenho que recuperar a pergunta dele. Era sobre a reforma trabalhista, se a gente achava que a reforma trabalhista... tinha uma questão...
Tinha uma questão específica com relação que era... O Arthur colocou aí, ó. Não, tá mais para... isso. Uma publicação defendendo a alegação, daí a necessidade dos atuais contribuintes pagarem a conta, o que acham, por favor. É só para chamar a atenção no atacado, né, que as reformas elas vêm justamente para imputar à vítima a culpa, né? Apesar do gráfico que o Euler muito bem apresentou, dividir aí nas estruturas, nas esferas de poder, mas os servidores, eu como servidor estadual, por exemplo, os servidores estaduais e municipais, apesar de ser a maioria naquele gráfico, né, mas não representa também parcela dessa culpabilidade, ou não deveria, junto com os servidores federais, ao que o governo está atribuindo para resolver. E sim, é para chamar atenção numa conta simples, né? Essa reforma administrativa ela vem numa falácia, sob uma falácia de que o governo vai conseguir resolver os problemas do seu déficit público, né, da sua dívida pública e sobre o debate da austeridade fiscal, etc. Falácia. Mais de 70% dos servidores públicos no Brasil recebem menos que R$5.000. Aqui em Goiás, mais de 60% recebe menos de R$5.000 e 52% deles recebe de 1 a 3 salários mínimos. Isso não vai fazer cócegas alguma no orçamento da União. Em momento algum. Isso para acabar, porque aí o Euler já realmente conseguiu abarcar todo o tema. Eu fiz uma rodada aqui utilizando a RAIS, a Relação Anual de Informações Sociais, as 23 categorias lá, ocupacionais do IBGE, 49% dos empregos gerados aqui em Goiás estão no comércio varejista e no serviço público, na administração pública. Sim. Entendeu? Os 51% restantes estão divididos nas demais categorias profissionais. Isso significa o seguinte: qualquer ofensiva ao trabalhador, seja pela reforma trabalhista e previdenciária que já ocorreram, seja pela reforma administrativa como está a vir, né, vai, de fato, causar uma tragédia do ponto de vista dos comércios dos pequenos municípios, aqui em Goiás, que eu estou chamando a atenção. Estou falando só de Goiás, que eu estou aqui nesse momento. Né? Poderia não estar amanhã, mas enfim. Né? Então, definitivamente, os servidores públicos, eles não são um problema. O governo não vai resolver o problema do orçamento com essa reforma, até porque, e aí, Euler, se me permite, você fez menção à questão dos militares, mas eu penso que se a reforma administrativa não atacar principalmente a República do Judiciário no Brasil, nós não vamos resolver esse problema. Né? E se nós não conseguirmos resolver o problema na República do Judiciário, com aposentadorias de R$30.000, com salários no mês de R$100.000, com um monte de penduricalhos que tem ali, somados ao legislativo, não vai ser o executivo que vai resolver esse problema. Não vai ser enfim. E é exatamente isso que eu ia dizer. Eu queria colocar, só para encerrar também o programa, que exatamente isso que você falou é importantíssimo. A gente tem municípios no Brasil, principalmente no Nordeste e no Norte, que vivem basicamente a sua economia dependendo dos funcionários públicos, dos servidores municipais. Os servidores municipais, em média, que são 54% do total dos servidores públicos, em média, seus salários são de 2 salários mínimos. A média é essa. Isso não é muita coisa para ser atacado de uma forma como se os funcionários, se os servidores públicos, agora eu estou falando como economista, que sou, como se fosse a causa de todos os males. Eu fiz questão de mostrar o orçamento de 3 bi do ano passado, o orçamento de 3 bi do ano passado do governo federal, para mostrar que 12% apenas é gasto com a folha. E desses 12%, se a gente fosse especificar isso, se a gente fosse estratificar, como você falou, a questão do judiciário e do legislativo é onde ficam os super salários. O executivo federal também não ganha grandes coisas.
Não se iluda quem acha que o professor federal ganha muita coisa que um servidor federal não ganha. Um servidor do Executivo Federal não ganha grande coisa. Pode completar. Nem no federal, nem no estadual, nem no municipal. É isso que eu quero chamar a atenção. O Executivo... Para quem nos assiste, não achar que aquele teu gráfico ali isenta o federal e deixa o problema para o estadual e municipal. Não foi isso que você quis mostrar. Exatamente. Por favor. Mas eu só quero terminar, eu quero encerrar minha fala para dizer o seguinte: o servidor público, o serviço público servidor público não é uma categoria homogênea. Então não dá para fazer uma reforma administrativa no atacado sem, de fato, pegar os pontos principais. Para finalizar, finalizando, o governo só vai resolver, em tese, essa questão do orçamento ou coisa do tipo, e aí nós temos que atacar, revogar a emenda constitucional 95 imediatamente e enfrentar as castas no Brasil. Principal delas, o judiciário. Se não atacar o judiciário, não atacar o legislativo... Vamos finalizar as castas. Não, com certeza. Vamos enfrentar. Concordo em gênero, número e grau. Agora é minha vez. Tá, agora então é minha vez. Agora é minha vez. Finalizando as castas e finalizando o programa. Por favor. Isso aí. Gente, muito obrigado. Deixa eu só falar uma coisa. Vai finalizar. Semana que vem nos encontramos. Rapidinho, Marcelo, deixa eu fazer aqui rapidinho. Vou pedir para o Arthur colocar o link do vídeo que eu fiz exclusivamente sobre essa questão da reforma administrativa, onde lá eu coloco muito mais gráficos, explico de uma forma muito mais tranquila, muito mais calma. Quem quiser assistir não vai se arrepender. Eu explico lá, tintim por tintim, estratifico o judiciário, estratifico o legislativo, estratifico todos os níveis de funcionalismo público e, definitivamente, eu destruo esse mito, essa falácia de que o servidor público é vagabundo e de que ele é um mal que causa rombo na economia e no orçamento do governo. Isso daí é uma falácia, uma mentira, um mito a ser destruído, a ser derrubado. Agradecer aos meus companheiros mais uma vez. Hoje, infelizmente, começamos mais tarde. Peço desculpa aos nossos... a todos que ficaram conosco até agora. Tivemos um pequeno problema, mas que semana que vem, se Deus quiser, vamos começar no nosso horário normal, às 22h30. Agradecer a presença do nosso Raulzito do Cerrado, Marcelo Moreira, e não deixem de assistir lá ele que retornou já o Diálogos Econômicos lá na TV UEG. Não retornou ainda, então desculpa, retiro o que eu falei. Assistam também o nosso querido Fábio Neves lá no seu Economia em Quadros, tá? Uma forma fácil de você aprender economia. E sempre que puderem, assistam também, de alguma maneira, o nosso querido Rafael Vieira. Não me perguntem como, mas assistam, que ele é maravilhoso. Ele tem uma voz muito canta muito bem lá em Mesquita. A gente se encontra de novo na semana que vem, se Deus quiser. Protejam-se, se cuidam, que a vacina ainda não começou. Meu agradecimento aí a todos vocês. Obrigado a todos.